Então, boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos lá para o capítulo 21. Então vamos lá, Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, verso 5. A Bíblia nos diz o seguinte: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinais haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está cumprido, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. A vossa paciência na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre todo este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Obrigado, Pai. Eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra, e agradeço ao Senhor Deus pelas promessas do Senhor Jesus, também, ó Pai, por toda a orientação que Ele dá a todos nós, ó Pai, crentes nele, ó Pai. Clamamos que essa noite nós possamos, ó Pai, olhar para as Escrituras, sermos transformados por ela, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Bom, nós estamos aqui diante do último discurso do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus em breve irá para a cruz, em breve, quando você está no relato bíblico. Na verdade, esse discurso vai terminar só no verso 36, mas eu tenho que parar aqui. Mas mesmo tendo que parar aqui devido ao nosso tempo, eu quero ler para os irmãos que aqui Cristo está falando de sua volta, verso 27, que a gente não vai ver hoje, nós vamos ver numa outra oportunidade, os versos de 25 até 38. Hoje apenas do verso 5 até o verso 24, mais o verso 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então o Senhor Jesus está fazendo seu último discurso, falando que um dia Ele irá voltar. Irmãos, nós temos que esperar Cristo voltar. E quando? Como a gente sempre tem dito, nós temos insistido, todos os crentes, em todas as gerações, esperaram Cristo voltar na sua própria geração. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que esperar Cristo voltar, e voltar logo. E nós ansiamos por isso, clamamos por isso, queremos isso. Nós, na verdade, não podemos estar preocupados com as coisas desse mundo em relação à volta de Cristo. Não estou falando em relação às nossas responsabilidades. Vou te dar um exemplo. Todos os crentes,
em todas as gerações pensaram que Cristo voltaria em sua época, certo? Os primeiros cristãos também? Também. Aí o que eles fazem? Eles vendem tudo o que têm. Lembra disso? E querem viver em comunidade. Não é isso? Lembra? Isso foi um erro, se a gente pensar. Porque depois eles passaram necessidades. E outras igrejas de outras regiões tiveram que mandar oferta para eles. Então, vamos lá. Nós vamos esperar Cristo voltar? Logo? Claro que é. E assim, o irmão leu o texto de Pedro hoje. Cadê o irmão Wellington? Né? Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Então, vamos lá. Já passaram 2 dias. Tá joia? Só isso. Ele pode voltar nos 2 dias e meio? 2 dias e um quarto? Ele pode voltar. Certo? Todo mundo tem que esperar que ele volte. A gente tem que ansiar por isso. Agora amanhã a gente tem que continuar a nossa vida. A gente tem que fazer essas coisas. Mas não podemos esquecer. Estamos preocupados com esse mundo? Em relação à volta de Cristo? Não. Não é aquela brincadeira que a gente faz. Ah, que Cristo volte depois que eu casar. Aí eu casei. Aí você quer... Ah, eu quero ter minha casa. Aí pronto. Aí daqui a pouco vai pedir para ver o neto. Aí quando o neto nasce, aí quer que o neto cresça, né, Mara? Ah, eu não vou quero que Cristo volte, não. É bom, eu quero ver o Lui crescer. Aí pronto. O Lui cresce. Arrumou uma namorada, espera a Lui casar. Aí a vaca vai pro brejo, irmão, que daí todo mundo for querer isso daí, acabou. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que esperar Cristo voltar. E agora vamos lá. Não importa quem a gente seja essa noite aqui nesse templo. É esperar Cristo voltar de todo o nosso coração. Que vida que nós estamos vivendo. Hoje não é o tema. Nosso tema hoje é escatologia, no sentido do texto aqui, para os irmãos entenderem algumas coisas, a escatologia, mas como nós estamos vivendo. Um dia ele voltará. Mas, no seu último discurso, o que motiva o Senhor Jesus a falar o que falou está no verso 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quando você pensar no templo que Herodes, ele construiu, não pense em nada que você viu na sua vida. Nada que você viu na sua vida, a não ser que é claro que você tenha visto coisas que a maioria de nós não vimos. Então vamos pensar assim, pense em Joséfo. Joséfo era um historiador judeu. Pense em Tácito. Tácito era um historiador romano. Eles falando do templo, eles falam de portas de 25 metros de altura por 7 de largura. Dá para imaginar um negócio desse? Vamos pensar. Se a gente fizer uma roda aqui, nós 3. Pensou? Será que a gente consegue fazer um cirandinha? Vem aqui me ajudar. Vem aqui. Ué, por que não? Vocês só ficam atrás das câmeras? Já pensou? Faz um cirandinha comigo aqui. Vai, estica. Esses homens falam de colunas, que 3 homens abraçavam a coluna. 3 homens abraçando a coluna. Já pensou? Para você dar um abraço, precisava de 3 pessoas? É disso que a gente está falando do templo. Qualquer um ficaria maravilhado com isso. Todo mundo que fala sobre o templo ficava maravilhado, qualquer historiador que você pegar da época. É assim que os comentaristas dizem. E essas pessoas estão falando do templo. E aí vem a escatologia. Olha só. Verso 6. Quanto a estas coisas, que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Muito bem. A gente não pode ter nenhuma dúvida de que no verso 6, o Senhor Jesus está falando daquele templo, que as pessoas estão falando com ele sobre, quão formosas são as pedras e tudo que existe lá. É óbvio. Só que a gente vai ler o texto todo, mais uma vez, conforme a gente for explicando, e você vai perceber. Por que esse texto é escatológico? Porque esse texto aqui, ele olha para o futuro.
Ele olha para o futuro. Faz previsões no futuro de coisas que vão acontecer naquela geração já. Será próximo. Então alguns gostam de usar a expressão já e ainda não. Por quê? É óbvio que o Senhor Jesus está falando do templo no verso 6, sim ou não? A Bíblia está falando, vamos para ninguém ter dúvida. Pegue o verso 5 e 6 e pegue o verso 27. É o mesmo discurso. Vamos lá, vou ler com vocês. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras, e dádivas disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E no verso 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Percebe, Jesus ainda não voltou, mas em 70, os romanos entraram e destruíram Jerusalém. É algo que Cristo está explicando para aquele povo. Vai acontecer algo longe, porém, algo que você vai perceber acontecendo já. Escatologia. Então, a derrubada do templo de Jerusalém, a invasão de Jerusalém tem a ver também com o final dos tempos. E eu e você, nós precisamos, como leitores da Bíblia, o que leitores da Bíblia têm que fazer? Previsões. Leitores da Bíblia precisam fazer previsões. Então é aquele negócio, ó. Mãe faz previsão, o que você acha? Mãe. Você acha que mãe faz previsão? Quando a mãe olhava para a gente e falava, não faça tal coisa. Não era praga, não adianta. É boca de mãe, não tem negócio de boca de mãe. Aqui não, a gente não sabe, mas vai acontecer. Não é? Leitores da Bíblia têm que ser igualzinho à mãe. A mãe eu não sei o que acontece, que ela acerta. Você vai derrubar, erro, derruba. Não é? Aquele negócio? Mãe é mãe. Leitores da palavra têm que saber quando Jesus vai voltar. Eu, de vez em quando eu falo para os irmãos, ele não vai voltar amanhã. Não falo? Leia esse texto, veja se ele vai voltar amanhã. Olhe para o texto bíblico. Eu não vou ler tudo, hein? Depois você pega, você é curioso, você é um estudante da Bíblia, vai lá e lê o resto. Vai lá e vê os textos paralelos, Marcos 13, agora esqueci Mateus. Mateus 24. Vê os textos paralelos. Entende como é? Então vamos lá, vai existir uma época que não vai ter pedra sobre pedra. Se Jesus falasse para você uma coisa dessa, o que você faria? O que eles fizeram no verso 7, ou não? E perguntaram dizendo, mestre, duas perguntas, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Qualquer um de nós faríamos isso, qualquer um faria isso, qualquer um de nós. Ué, quando que isso vai acontecer? Porque a gente quer saber, porque a gente não quer estar aqui. Certo? A gente está falando do templo, o templo é bonito. O senhor está dizendo que o templo vai ser destruído, eu não quero estar aqui. Muito bem. Ele quer saber quando e que sinal. O quando, irmãos, vocês já sabem. Cristo nunca iria responder isso. E o quando, alguns aí tentaram fazer cálculos e inventaram novas seitas aí. Os irmãos sabem, eu não chamo aquilo lá de igreja. Não chamo não. Não é igreja. Todos os que fizeram cálculo erraram, e o povo continua atrás deles, aquilo ali é uma seita, e que Deus tenha misericórdia que alguém leia a Bíblia e se converta, porque não é o objetivo deles. Então, a gente olha para o texto bíblico e sabe, o quando Cristo não vai responder, porque quando ele estava vazio de sua glória, tá? Que ele esvaziou-se de sua glória. O que ele disse? Que ninguém sabe. Nem os anjos, nem o filho, ninguém. Só o Pai. Não foi isso que ele disse? Na sua humildade? Ele, o Deus homem, vazio de sua glória. Não disse, é claro que ele não vai falar quando. Mas só que eu e você, a gente olha para o texto. Eu e você, a gente olha o que está acontecendo no mundo.
E a gente tem que saber quando Cristo vai voltar. E você vai ver as dicas que ele vai dar aqui também. Olha só. Verso 8. Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. Na época aqui de Lucas, lembrando o seguinte, provavelmente, o Evangelho de Lucas e Atos eram um livro só. Provavelmente, tá bom? Na época de Lucas, aconteceu essas coisas já? Alguém lembra de algum relato no livro de Atos? Eu não vou lá porque não vou ter tempo. Alguém lembra? Vocês já ouviram falar em Teudas? Nunca ouviram? Hã? Muito bem. No discurso de Gamaliel, não foi isso? Né? Depois você dá uma lidinha lá. Já existiu esse tipo de coisa na época de Lucas. Então é o seguinte, eu não estou falando que Teudas, nem o egípcio lá, quando Paulo quis se defender, certo? Eu não estou falando que eles se falavam que eles se chamavam de Cristo, mas foi gente atrás deles. Já existia esse tipo de coisa na época de Cristo. Eu nem vou citar uma pessoa que existe, eu acho que está viva ainda, eu procuro não clicar quando eu vejo aquele negócio, para não dar ibope para esse povo, nem assistir nada, mas tem um aí, que de vez em quando aparece de capa, com a cruz, com a coroa, não é de espinho, né? É óbvio, né? Irmãos, não, fala, Jujuba, fala para mim, aquela coroa, mas eu quero que ponha a coroa que Cristo colocou. Espera aí, meu querido, essa coroa está muito bonita. Não, vamos fazer uma coroa legal para você. Na primeira canada que ele levar na cabeça, porque é assim, ó, não esqueça disso. Quando a coroa de espinhos foi colocada na cabeça de Cristo, eles batiam com a cana na cabeça. E aí você não tenha nenhuma dúvida do que aconteceu com aqueles escravos. Tá joia? Não tenha nenhuma dúvida, que era para ficar bem firme. Então, eles sempre existiram, tem um aí que está com uma coroa aí, mas é claro que a gente nunca vai poder colocar uma, e vamos falar a verdade, né? A gente não deve nem ter vontade, acho que é até pecado falar isso, tadinho. Né? Colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, mas eu tenho certeza que na primeira batida de cana na cabeça, ele desistia do papel. Tá? Mas, vamos lá. Então, não vades, portanto, atrás dele. Então, vão existir durante a história gente falando esse tipo de coisa? Vai, joia. Então, Cristo já nos deu uma dica. Verso 9 ele diz, e quando ouvirdes de guerras e sedições, irmãos, vamos lá. Algum momento da história não teve guerra? Teve algum momento que não teve guerra? Então, vamos ficar atento, poxa, vamos lá. Não vos assusteis. Tudo bem? Não vos assusteis. Na verdade, o que a Bíblia tem nos ensinado é cuidado quando todo mundo estiver em paz. Esse é o problema. O mundo busca a paz. Tem até um prêmio aí. Prêmio Nobel da Paz. O que a Bíblia nos ensina? Tome cuidado quando isso acontecer. Porque sempre vai existir. A Bíblia está falando, não vos assusteis. Não se assuste, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. É uma coisa óbvia que a gente nunca está falando que guerra, imagina, a gente não se assusta porque a gente não está lá, eu sei disso. Mas eu estou dizendo como intérprete da Bíblia, não como uma pessoa que está passando pela guerra, ou como uma pessoa que está ajudando alguém lá, não estou falando disso. É claro que tudo isso é importante, a gente não quer que ninguém sofra. Mas guerras sempre vai existir. Então, daqui a pouco surge uma nova guerra. É desse jeito mesmo. E aí, a mídia, como sempre, super honesta, certo? Que a gente pode confiar neles. Os comerciais, né? Outro dia eu fiquei pensando assim, eu nunca vi, pastor Viana, sabia que eu nunca vi um comercial, Elias, nunca vi, Gabriel, nunca. Um comercial
de alguém buscando a Deus na igreja? Por exemplo, desodorante, vá cheiroso para a sua igreja. Nunca vi. Nunca vi. Num dia de calor, após sair da sua igreja, tome um refrigerante tal. Nunca vi isso, irmãos. Nunca vi. Né? Olha, para você orar mais confortável, use tal ar-condicionado nos dias de calor. Nunca vi, irmã Helena, isso aí. Eu vejo gente embalada, gente... pode falar balada aqui? Que é o nome, né? Na época, na minha época era outro nome, era danceteria. Agora é balada, né? Já passou a danceteria, já? Tô mal. Eita, já foi. Eu vejo gente na praia, mas não vejo ninguém na igreja, você percebe? E agora, olhe. Você vê alguma coisa diferente de Copa na televisão agora? Está acontecendo outras coisas no mundo, irmão? Tem guerra, hein, irmãos? Tem. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que tem Covid? Tem. Fala alguma coisa para nós? Nada. Certo? Então é o seguinte, irmãos, vamos lá, não vos assusteis. Sempre essas coisas vão existir e é necessário que isso aconteça primeiro. Mas ainda não é o fim. Eles estão perguntando, então vai me falando mais, né? Estão ali com Cristo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, verso 10, e reino contra reino. E haverá em vários lugares, agora vamos lá, hein? Vamos lá porque o verso 11, puxa, como foi usado nos últimos 2 anos, hein? Não, eu estou falando o verso, mas essas coisas aqui. Cristo está voltando? Eu acho que dessa vez que isso volta. Irmãos, com esse negócio chamado Covid, olha, é que chegou um momento que eu parei de olhar, mas não deve ter chegado a 5 milhões de mortes no mundo. Chegou 5 milhões? Alguém sabe do número? 5 milhões, será que morreram? 5 milhões de pessoas? Eu acho que não. Mas podia ter morrido 10 milhões, assim, ó, por favor, hein? Não vale fazer corte. Irmãos, em 8 bilhões de pessoas, faz diferença? É brincadeira, né, gente? Sabe qual é a nossa preocupação? É porque em 2100 vai ter mais de 10 bilhões e o planeta não aguenta. Essa é a nossa preocupação. Aí sabe o que o povo fica pensando? E é claro, é gente que conhece a Bíblia. É gente que lê a Bíblia que faz esse tipo de pergunta. É isso que eu quero que os irmãos percebam. Somos nós que fazemos essa pergunta, porque os ímpios não conhecem o texto. Somos nós que conhecemos o texto. Somos nós que temos que fazer previsão. Somos nós que temos que vencer os debates. Nós conhecemos o texto. Como é que vem o ímpio querer ensinar a Bíblia para nós? Não pode. Não pode. E a gente tem que saber fazer a pergunta certa. Olha para o texto bíblico. E haverá em vários lugares, verso 11, grandes terremotos, e fomes e pestilência. Aí é o seguinte, continue o texto, para perguntar se Cristo vai voltar, por exemplo, por causa da Covid. Continue o texto. Olhe apenas para o texto. A gente está dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A gente quer, irmãos, claro que a gente quer que esse teto se abra e a gente veja ele voltar. É claro, irmãos, não é possível que aqui não seja pior do que no céu. Não dá, que a gente sofre, a gente envelhece. Gente, algum de vocês já, quando dá uma agachadinha, já sente uma dificuldadezinha para levantar, a perna fica meio doendo? Não é? O negócio não está bom para o meu lado não, irmãos. É o sinal da morte. Ué, você ri porque você não está morrendo, né? Você está ficando mais jovem, né? Ué, é claro que lá é melhor. Agora, Cristo vai voltar, estou contente com isso, será que é amanhã? Eu tenho que viver como se Cristo voltasse amanhã. Porque eu anseio por isso. Eu tenho que viver. Vamos lá, se Cristo voltasse amanhã, o que mudaria na sua vida? Não responda, é pegadinha. Nada.
Você é crente. O que você tem que mudar? Você não tem que mudar porque Cristo vai voltar em tal data. Você tem que mudar porque você quer se santificar. Você é um santo, um separado do mundo para Deus. Você é separado para a salvação. É por isso que você quer mudar. Isso é mais forte que você. E quando você não consegue, você se entristece. Não é porque você sabe a data que Cristo vai voltar. Mas é óbvio que eu e você, a gente tem que fazer previsões. Tem que olhar e falar assim, agora eu entendi. Isto é mais uma coisa. Por quê? Porque junto com a pestilência, haverá também coisas espantosas. Irmãos, o que de espantoso tem acontecido por aí? Vamos continuar? E grandes sinais dos céus. Tem acontecido essas coisas? Então é claro que Cristo não volta por causa de uma pandemia, como a que aconteceu. Ela faz parte de tudo isso. E tem que acontecer. Você acha que a humanidade está livre dessas coisas? De forma alguma. Sempre aconteceu, sempre acontecerá. Quando essas pessoas falam de uma próxima pandemia, eles podem chutar, vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Olhando uma pessoa, mas é muito tempo de acontecer a Covid, muito tempo. Qual é a grande preocupação do planeta? Sabe o que a pessoa falou? Um biólogo? A gripe. Há muito tempo antes. Ele falou, a gripe. Já se sabe dessas coisas, isso é conhecido da ciência, irmãos. Vai acontecer. Aconteceu no passado, aconteceu agora, vai acontecer no futuro. E a Bíblia está falando que vai acontecer. Mas aí, irmãos, eu quero mostrar para vocês, no texto bíblico, as dificuldades do final dos tempos. Porque é o seguinte, verso 12 diz, mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós. Aconteceu isso nos últimos 2 anos, de forma global? Porque é assim, pega o livro de Atos, por exemplo, as cartas de Paulo, todos os crentes eram perseguidos. Eles eram expulsos de Jerusalém. E vamos lá, se Tiago ficou, é porque ele vivia como judeu. E a gente tem que se silenciar, porque Paulo chama Tiago, aquele que ficou, não o que morreu, tá? De coluna da igreja, hein? Outro dia eu estava discutindo isso com um irmão. Não pode de forma alguma inventar alguma coisa que Tiago era coisa ruim, Tiago era coisa boa. Mas não é interessante que ele ficou só ele? De forma global os crentes eram perseguidos. Eram perseguidos de tal forma que eu pergunto aos irmãos, cadê André aqui? Onde está Tomé aqui? Cadê Matias? Aqui. Onde está Natanael aqui? A gente ouve falar de Pedro, João, Tiago, que nem era apóstolo. Ouve falar de Paulo. Não é você que eu estou falando, né? Eita, ele falou, estou aqui. Ô gente, como é que vocês conseguem assistir culto do lado dele? Eu sei que você está, ainda bem. Eu quero saber cadê o Natanael da Bíblia. Cadê? Onde é que ele foi, pastor Viana? Está vendo? Desapareceram. De forma global, os crentes estão sendo perseguidos. Irmãos, estamos de portas abertas. Deus seja louvado. Se estamos de portas abertas, vamos aproveitar a oportunidade para servir a Deus. E no dia que as portas se fecharem, a gente vai para os bueiros, a gente vai se esconder, vai demorar 5, 6 horas para fazer um culto. Sabem disso? Está perseguindo de forma global? Irmãos, é o seguinte, existem lugares no mundo que um chega no culto. Daqui a 2 horas chega o outro. Aí daqui a 2 horas chega o outro. Demora 6 horas para o povo chegar.
para ninguém perceber que lá vai ter culto. E pensa que a guitarra é Wesley, o Will, Petros, babá. Não, meu filho, não tem negócio de babá, não. É bem quietinho, que é perseguição. É de forma global. Existem lugares que estão sendo perseguidos os crentes. Não está sendo perseguido de forma global. Não vem falar que em São Paulo nós estamos sendo perseguidos. Em São Paulo a gente tem que ter voz. É isso que tem que acontecer. Porque nós estamos de portas abertas. Mas a Bíblia está dizendo, mas antes, verso 12, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. É isso que a Bíblia está dizendo. Vão te perseguir. Cristo está voltando? Entende? É amanhã que Ele estará aí. É isso que a gente tem que prestar atenção. Então é o seguinte, tem gente que está preocupado com isso. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Oh, meu irmão, gostei hoje um irmão conversando comigo, a gente estava falando sobre um assunto, aí ele falou assim, quando tal coisa aconteceu, onde Deus estava dormindo? Gostei, eu falei, tem que ser assim mesmo. Onde que ele estava quando tal coisa aconteceu? Eu não vou falar aqui não. Quando tal coisa aconteceu, onde ele estava dormindo? Não, ele estava no seu trono. Estava no seu trono controlando tudo. E Ele está nos dizendo que nós vamos ser perseguidos. Irmãos, nós deveríamos querer que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque a Bíblia está nos ensinando. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes. A Bíblia diz, por amor do meu nome. Volto a falar, meus irmãos, isso já aconteceu na própria época de Lucas, é óbvio. Paulo foi preso, João, Pedro, sofreram, Silas, Timóteo, claro. Por isso que isso aqui é um discurso escatológico. Olha para o presente e fala, ainda não é tudo. Então, todas estas coisas vão acontecendo e a gente vai aprendendo de Jesus Cristo. Aprendendo de toda a sua obra, porque a sua obra ela é completa. Nós vamos falar do Natal. Irmãos, mais uma vez, vou falar 1000 até eu morrer. O Natal não significa nada. Nada! Tá, Jó? Isso não significa nada. Eles querem que o Natal signifique alguma coisa. Para a gente deixar o menino Jesus lá na manjedoura. É isso que eles querem. A gente tem que olhar para a obra completa de Cristo. E aí perceber que os crentes vão ser perseguidos. É a obra completa do Senhor Jesus. Eu sei que você vai desejar Feliz Natal, eu também vou. Alguém vai falar Feliz Natal para você também. Não é? Ou Feliz Natal. Olha, dá um abraço aqui. Os irmãos sabem, por exemplo, eu não gosto de árvore de Natal, E meus filhos, eu não sei como é que eles vão fazer na casa dele, mas quando eles eram crianças, eles falavam assim, a gente pode ter só uma, quando você chegar, ele falava assim, quando você chegar a gente cobre. Aí eu falei, eu vou pensar que é um santo, gente. Vamos deixar esse negócio para lá, que eu vou ficar mais bravo ainda com esse negócio. Deixa isso para lá. A gente quer. Aí, o menino Jesus fica lá na manjedoura, todo mundo contente com ele, todo mundo dando presente um para o outro, e ele na manjedoura. Não, irmãos, quando chegar na Páscoa, aí o povo faz uma coisa ainda pior, que em vez de pôr Jesus, pelo menos no Natal ainda tem Cristo, o cara põe um coelho. Não, irmãos, a obra completa do Senhor Jesus, pode olhar esse povo aí tudo bonito, rindo, é perseguição, irmãos, e não é de qualquer um não. Ô Neil, será que é agora que Cristo volta? Meu irmão, fique tranquilo, não é. Ah, eu acho que é. Se você acha, para que você me pergunta? Ué, você não está falando o que é? Não, eu acho. Tá bom, se você me mostrar na Bíblia.
A Bíblia está falando, por amor de Cristo, nós precisamos sofrer. E ser apresentados na frente. Olha o que a Bíblia fala. De reis e presidentes. A Bíblia fala que a gente tem que ser preso. A gente tem que ir para a sinagoga. É o que a Bíblia fala. E aí, continuando, no verso 13, as Escrituras estão falando para nós. E vos acontecerá isso para testemunho. Vamos lembrar de Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis a virtude do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vou falar até o final da minha vida. É que a irmã não está aqui agora. Mas teve uma irmã que me perguntou sobre o dom de línguas. Né? Até me perguntou, até dei os textos para ela, essa semana, para ela poder estudar mais. Mas, irmãos, olha assim, quando você vê alguém falar para você de batismo de Espírito Santo, e não sei o que a gente recebe o Espírito Santo, você mostra Atos capítulo 1, verso 8 para ela, tá? Porque a gente recebeu poder, a gente é poderoso para testemunhar, ótimo. Aí quando vem a perseguição, o povo não quer saber de língua não, tá? Quando vem a perseguição, o que a gente quer saber é do testemunho. E vos acontecerá isso para testemunho. Então nós vamos testemunhar, aconteça o que acontecer, em qualquer situação. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que testemunhar. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para as pessoas na rua agora e falar, eu decidi ser crente. É isso que você tem que falar. Eu decidi ser crente. E porque eu sou crente, não tem esse negócio, se não der certo, eu vou embora de casa. Não, se não der certo, eu vou fazer dar certo na minha casa. Não é para você abandonar a sua esposa. Tá joia? Você tem que olhar e falar assim, o meu filho vai dar certo. Olha, tá chorando, tá vendo? Vai dar certo, irmã, pode ficar tranquila. Dá uma chupeta para esse menino aí. Olha, tá vendo? E pronto, e a vida é assim mesmo. Vai dar certo. Porque a gente é crente. Eu decidi ser crente. Então, eu estou preocupado se o que está acontecendo na televisão, que nem eu brinquei agora, nunca vi ninguém falando, vá cheiroso para a sua igreja. Não tem comercial disso aí. Pode ver, procura. Não tem. Tome um refrigerante bem geladinho quando você sair da sua igreja. Não tem. Certo? Tudo bem? Eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado que todo mundo vai para determinados lugares e eu não vou. Eu estou preocupado que todo mundo, vamos imaginar, tem 2, 3 famílias e eu não tenho. É isso. Eu vou ficar preocupado que as pessoas têm os bens que têm, porque correram atrás do dinheiro, porque qualquer um correr atrás da grana, vai ficar rico. Qualquer um. Ô Ney, eu corri e não sou, porque você não sabe administrar seu dinheiro. Eu não sei. Está vendo? Eu sou pobre. Ué. Faz o seguinte, vou dar uma dica. Eu vou ensinar você a ser rico. Vou te ensinar. Faça o seguinte, durma só 6 horas, todos os dias, durma só 6 horas. Trabalhe, esse menino está aqui, trabalhe o restante do dia. Tenha 3 empregos, gaste menos do que você ganhar. E espere. Espere. Não, ele quer comer o jabá dele, vê se ele abre mão do jabá. Pode estar o quanto for, eu compro. Faça o seguinte, Nata, que o povo morra de fome. Pega o seu salário e fala, 10% eu vou guardar. E deixa o povo para lá. Dá para fazer isso? Nós somos pobres. Mas qualquer um que for atrás da grana consegue. Eu estou preocupado com isso, irmãos. Entendeu como é? Irmãos, nós temos que testemunhar do Senhor Jesus. Acho que não sei se foi o pastor Viana ou minha mãe me contou a história de um homem que falou assim, a gente consegue guardar dinheiro. Aí o povo na plateia, né, ouvindo, falou assim, você não vê o crente dá 10%, e ainda vive. Foi o senhor que falou para mim isso aí? Olha o exemplo que o homem deu para a gente vencer na vida. Deu o nosso exemplo. Que a gente consegue dar 10%, foi o senhor que falou? 10% ainda viver. Testemunho, irmãos. O povo está falando do testemunho. Então, vamos lá, aconteça o que acontecer, vamos testemunhar. Testemunhar. Só que a gente já tem que treinar isso agora. Agora, puxa, eu não sei o que aconteceu, se foi numa aula, se foi aqui. Alguém falou, quantos de nós, o povo sabe que a gente é crente?
Ué, o povo tem que saber. Porque quando acontecer coisas como essas aqui, e eu não falei tudo ainda, hein? Vá no texto comigo daqui a pouco, você vai ver. Eu quero ver se a gente vai testemunhar. A Bíblia está dizendo, verso 14, propõe depois em vossos corações, não premeditar como a vez de responder. Eita, que coisa boa, hein? Não é nem para treinar o que vai falar. Bacana isso, né? Tem como treinar? Não tem. Todo mundo é valente antes das coisas acontecerem. Poucos são valentes quando as coisas acontecem de verdade. E tem uma outra coisa. Não existe nenhum ser humano que é superior a todos. A irmã Ruth me ensinou uma coisa quando eu ainda era jovenzinho, namorando com a Marola. A irmã Ruth falava assim, todo mundo, ou ela fala ainda, não sei. Não sei se a Marola lembra, ou o Ageu. Todo mundo tem um chefe. Ela me falava isso. Falava, Neil, todo mundo tem um chefe. A Bíblia está falando para nós, não se preocupe. Você não conseguirá. Não coloque no seu coração que você vai responder. Mas Neil, se eu não colocar, como que eu vou estar naquele dia? Fique tranquilo, neste texto aqui, lá em Marcos não, mas nesse texto aqui, eu não estou indo para lá e para cá, irmãos, porque o meu objetivo é ficar só aqui, mas eu estou falando para você que lá em Marcos 13 tem o discurso de Cristo também, tá? Neste texto, a Bíblia fala assim no verso 15, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. Irmãos, quem vai colocar na nossa boca? Eu estou pregando para quem? Fala, peraí, quem é que vai colocar na nossa boca? Hã? É que Deus é super trunfo, irmãos. Deus é super trunfo. Falou Deus, falou... Aí tudo acerta quando for assim. Quem me salvou? Deus. Quem gosta de mim? Deus. Quem me ama? Deus. Não, olha para o texto. Fala para mim quem é que vai colocar as palavras na minha boca. Isso é Jesus, é Ele. Por esse texto. Em Marcos é o Espírito Santo. Mas não tem problema também. Porque o Senhor Jesus habita em mim por meio do Espírito. Tudo bem? Certo? Por meio do Espírito. Então vamos lá. Então você percebe? O Senhor Jesus está cuidando de nós já. E vamos lembrar, eu quero insistir com vocês. Não é questão que Ele sabe o que fazer. Não é isso? Não é assim que a gente crê em Deus. Não é questão que Ele sabe o que fazer. É que Ele já está lá conosco. Consegue entender isso? Ele já está lá, nesse dia aqui, ó, colocando as palavras na nossa boca. Então é o seguinte, se nós passarmos por isso, o Senhor Jesus já está lá. Se forem outros irmãos, Ele está lá com eles, já os orientando. Não é uma questão de saber, não é uma questão de conhecer, é uma questão de estar. Ele é o único que é. Ele é aquele que sempre está. Ele está aqui conosco e está conosco amanhã. Então o Senhor Jesus cuidará de nós. Não se preocupe. Ele está cuidando de mim e de você. Até o que a gente vai precisar responder se nós passarmos por isso. Porque a Bíblia está falando, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. E aí, por que eu estou falando que isso aqui não é uma coisa simples? Irmãos, voltando aos historiadores, ali do começo, não é que qualquer um vai entregar a gente. O texto está relatando e a história já relata. A Bíblia diz, e até verso 16, pelos pais, e irmãos e parentes, e amigos sereis entregues. E matarão alguns de vós.
Irmãos, é isso que vai acontecer quando Cristo estiver voltando. O Senhor Jesus, Ele nos salvará de algo muito ruim nesse sentido. Eu também não quero pôr medo em ninguém, porque a Bíblia é completa, tudo bem? Sim ou não? A Bíblia é completa. Então, eu não posso parar o texto aqui e colocar medo. Quem quer se converter? Aí os medrosos, tudo levanta a mão. Não pode parar o texto aqui. Porque é aí que vem a fé. É aí que vem a fé. Então, muitas vezes foi citado aqui, e eu insisto, eu nunca li, só muitos comentários, eu não tive tempo ainda para ler, porque eu estou em outras leituras, mas irmão, sabe, você de repente fala assim, o que eu leio? Se você perguntar agora para mim, sabe o que você faz? Lê o livro dos mártires, faz isso, se você conseguir, se você aguentar, leia. Só que, junto com a sua força, eu quero que você se alegre com aqueles que se alegrarem em morrer por Cristo. Tá? Porque é o seguinte, vamos lá. Neil, mas como é que é esse negócio aí? Porque eu estou meio achando estranho. Eu olho para o meu lado, minha mãe está do meu lado. Ela está lá, Val, perto da Nádia. Minha mãe vai me entregar. Aí a Val olha para a Nádia, mas minha filha vai me entregar. É óbvio que a gente tem que olhar para nós aqui e falar assim, nenhum de nós vamos entregar ninguém aqui. Pronto. Certo? Mas que vai ter pai que se diz crente que vai entregar o filho? Vai. Que tem filho que se diz crente que vai entregar o pai? Vai. E eu não estou falando de ímpio. Ímpio não tem que julgar a gente. Ele é ímpio. Ele tem que julgar quem é igual a ele. A gente não. Quem julga a gente é Cristo. Tá? É Cristo que julga a gente. Aí a Bíblia está falando para a gente, ó. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Onde nós estaremos? Nós estaremos com aqueles que vão testemunhar? Com aqueles que estarão presos? Com aqueles que estarão perante reis e presidentes? Ou nós vamos fazer parte dos poupados? Consegue entender? É isso que Deus fará conosco. Aí você pode falar assim, não, mas eu quero estar no verso 18. Eu quero ser esses aqui que não vai cair um fio da cabeça, um fio de cabelo da cabeça. Aí o povo pode olhar para mim e falar assim, você já era. Não pode? Porque da sua caiu vários. Mas porque Deus deixou. Porque aqui a ideia é, não cai nenhum fio que venha te fazer mal, porque Deus te protegeu. Deus te protegeu. Deus está cuidando de você. E aí é que eu gosto. Aconteça o que acontecer. Vamos lá? Vamos perseverar? Aconteça o que acontecer. Vamos perseverar. Tudo bem? Vamos olhar sempre para a Bíblia, aquilo que Deus nos deu como sua palavra, aquilo que Deus colocou no coração, na mente, né? Inspirou na vida daqueles homens, para escrever, para deixar para nós. Vamos olhar para as Escrituras e vamos cumprir, porque no verso 19, na vossa paciência, possuí as vossas almas. Persevere, meu irmão, não desista, persevere. Sabe por quê? Porque você que é um crente em Cristo Jesus, que vai estar com Ele para toda a eternidade, você persevera, mesmo que na sua cabeça passe algum momento, será que eu sou salvo? Nós somos fracos ou não? Eu pensei nisso, será que eu sou salvo mesmo? Pois é, você tem perseverado, é porque você é. Tá? Você tem perseverado, é porque você é. É na vossa paciência que você possui as vossas almas. Mas agora, vamos para uma outra parte. E a gente vai terminar nos últimos 5 versículos agora. Porque a gente tem sempre que pensar. Irmãos, é assim, ó. A gente olha para as Escrituras, e as Escrituras, elas são a palavra de Deus. E aí, irmãos, Israel é o relógio. Vamos fazer o seguinte,
o povo de Israel é o povo de Deus, como nação. Tudo bem? Não estou falando que eles serão salvos. Não é isso que eu estou dizendo. Eles não serão salvos como nação. Tá? Mas eles continuam sendo o povo de Deus. O que a gente faz por Israel? Ora. É assim que a gente faz. Tá? A gente ora pela paz de Israel. A gente ora por eles. Pela manhã eu estava falando, né, com jovens, sobre a identidade brasileira, né, que nós não temos identidade quando a gente pensa como nação. A gente não tem herói, por exemplo. Quem é o nosso herói? Neymar. Esse é o nosso herói. Né? A gente não tem. Você pensa que o judeu, o herói, ele não tem herói? É só você olhar, um negócio tá menor que Sergipe, ver o que eles são, ver o que a gente é. É só você pensar que eles ficaram 2000 anos longe, não, quase 2000 anos longe, desculpa, não chega a 2000, 1900 anos, longe de sua pátria, mas voltaram para lá. Isso para mim é o maior milagre que existe nessa época nossa. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Como é que eles conseguiram voltar para a terra deles e ser quem eles são? Não dá para isso, isso é incompreensível. Eu até contei para vocês outro dia aqui, quando Isabel de Navarra, não sei se é de Navarra que fala, expulsou eles, o médico dela era um judeu. Ela falou, fica, ele falou, não fico. O médico da rainha foi embora a pé, andando junto com os outros. Falou, não fico. Eles são assim, irmão, vão fazer o quê? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe, o relógio é Israel. Tem que olhar sempre para Israel. Quando Israel passa no documentário, passa na televisão, a gente para um pouquinho para saber o que está acontecendo. É assim que a gente faz. Eles são o povo de Deus e daqui a pouco, eu não saí do texto hoje, olha o tempo que eu já passei, não dava para eu ir para lá e para cá. Mas tem um versículo que eu tenho que ler para vocês hoje, fora desses. Um que eu vou ter que ler. Tá? Vamos lá para o verso 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, Ney, o Covid está aí, Jesus está voltando. Olha para o texto todo. Olha para o texto todo. Olha para as outras partes da Bíblia. Jerusalém está cercada. E não pode esquecer. Aqui está falando, já passou, né, a destruição do templo, mas o verso 27, retorno. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Está falando de sua volta. O texto está falando da volta de Cristo. É um texto escatológico. Olha para o momento, vê coisas acontecendo que só vão ser cumpridos plenamente no futuro. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Tem que lembrar que não dá para o Senhor Jesus falar de coisas que ainda não existiam na época. O que existia nessa época eram essas coisas aqui, e é assim que tem que ser escrito mesmo. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, como eu sempre tenho dito, não tem esse negócio. O Senhor Deus ainda tem que tratar algumas coisas com Israel, não tem jeito. Você pode ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, você pode ser amilenista, você pode ser o que você quiser. Pode ser, mas não adianta. Deus tem que tratar algumas coisas com Israel. Agora a gente tem que orar por eles e cuidar deles. A gente tem que olhar quando existem irmãos trabalhando com judeus, que, por exemplo, pedem para a gente não ir no culto, para a gente não ir mesmo. Porque se a gente for, o judeu não vai ouvir do evangelho, não tem problema. Deixa. Você não tem Vila São José para vir? Venha para cá. Não, me ofendi, o judeu falou para eu não ir no culto lá. Não vá. Uma vez, olha eu, chucrão, fui dar a mão para a mulher. Nem olhou na minha cara.
Aí o pastor, que era o pastor lá, falou, não, que ela não toca na sua mão. Aí eu vou xingar a mulher, não, que Deus te abençoe, que Jesus um dia te salve. Ela não tocou na minha mão, porque eu não era do povo dela. Não tem problema. Tem que cuidar deles. O Senhor Jesus tem que tratar algumas coisas, vai cumprir todas as coisas. E aí eu acho que já está chegando em 1 hora, eu só preciso terminar isso aqui, irmãos. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E aí o verso 24, quero que você preste atenção no seguinte, aqui, quando vai falar de nações e gentios, vai falar de coisa positiva e negativa, é desse jeito mesmo, não tem problema, tá? Tudo bem? Porque tem gente que vai querer interpretar o texto assim, se está falando algo negativo, tudo que falar de gentio e falar de nação é negativo. Não, não pode interpretar o texto assim. Não pode. A gente tem que olhar para esse texto e depois ir em outro. Por isso que eu vou precisar em outro texto. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios. Está vendo? Tudo negativo. Tudo. Até que o tempo dos gentios se completem. Então existe um momento na história da humanidade, em que o último gentio, vamos pensar dessa forma para ser bem dramático, tá? Ele vai ser salvo. Quando isso acontecer, o Senhor Jesus volta. É desse jeito que a gente tem que pensar. O tempo dos gentios, é claro que estou falando do último gentio, lembre do que eu falei, só para ser dramático, tá? Vai chegar um momento que a Bíblia está falando do tempo do gentio vai ser completo. Quando isso acontecer, aí Cristo volta. E aí eu termino aqui. Você depois pode ler com mais calma, buscar mais alguma coisa. Porque eu falei, agora eu vou para Romanos 11, 25, só para você lembrar desse texto, tá? Olha, estou no 12, já estou com medo de ter errado o texto. Pronto. Então eu estou falando para os irmãos da volta de Cristo, de como vai acontecer algumas coisas, e aí vou mais uma vez dizer, irmãos, eu creio nisso daqui. E eu não consigo não crer, é só isso. Quando eu olho para esse texto, assim, eu fico a pensar, mas Deus, como será? Eu não acho explicação para Romanos 11, 25, que não seja essa que eu vou dar para você agora, com temor. Quando Cristo aparecer nos céus. Eu não consigo. Eu não sei porquê, mas eu não consigo. Eu não nem discuto isso aqui com ninguém, porque ninguém me convence. E se alguém pensar diferente de mim, eu vou me entristecer, comigo e com ela. Irmãos, quando Cristo voltar, você está olhando tudo aquilo que vai acontecer e vai completar o tempo dos gentios. Olha esse verso. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Olha isso daqui. Então significa que eu e você, nós somos a causa. Já pensou? Se tivesse tudo bem com Israel, não tinha para a gente. Mas o Senhor Jesus está olhando para a gente por causa do endurecimento de Israel. A Bíblia diz, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E o verso 26, está vendo? Quando tudo estiver prontinho, Jesus volta. E assim, todo Israel será salvo. Irmãos, quando eu leio esse texto, todos os anos que eu passo por Romanos 11, 25, esse texto me enche de temor, de alegria, de emoção, porque eu fico a pensar, obrigado, porque o Senhor vai salvá-los. Irmãos, você pode
você pode falar assim, não, eu me converti porque eu quis. Você pode falar isso. Não tem problema. Eu vou te amar do mesmo jeito. Só que esse povo aqui, ó, eles não terão escolha. Porque quando Cristo, se esse céu, se isso aqui se abrisse agora, e o Senhor Jesus voltasse, quando um judeu olhasse para ele, a Bíblia está falando, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e se desviará de Jacó as impiedades. Vão olhar para ele, antes dele chamar todos, vão se converter. Essa é a volta de Cristo. Não pense em nada diferente do que os textos estão nos falando. Covid, quando vier um tipo de Covid junto com todas as outras coisas, você saberá, pode ficar tranquilo. Tá? Porque nós somos crentes. Crente conhece a Bíblia e faz as previsões corretas. Deus te abençoe. Eterno Senhor, obrigado pela tua palavra, abençoe teu povo. E que a cada dia a gente esteja esperando Cristo voltar, ó Pai. Com sabedoria, ó Pai. Cheio do poder da tua palavra, cheio do conhecimento da tua palavra, cheio do conforto da tua palavra, cheio do teu Santo Espírito, ó Pai. E que a gente tome sempre boas decisões para viver todos os dias como se ele estivesse para voltar naquele mesmo instante. Perdão, ó Pai, pelas nossas falhas. Perdoe, ó Senhor Deus, os nossos pecados. E, ó Pai, nesse instante, como o Senhor um dia fará ao povo de Israel, faça conosco, ó Pai. Nos convença do nosso pecado e nos ajude a nos arrependermos. Em nome de Cristo. Amém. Pastor Viana, por favor, irmãos que vão cantar.